Graças a Deus, queridos irmãos, retornando esta sexta-feira à noite com você para uma série de mensagens expositivas. Amém? Concluímos esses dias, depois de 9 sexta-feira, a Epístola de Tiago, e agora nós iremos saltar a cada sexta-feira com uma mensagem expositiva para o seu coração. Queremos te convidar agora para que você se reúna junto com a sua família, se você estiver na sua casa, não é? Aí em torno do seu aparelho televisor, a você que não está na casa, mas tem um aparelho que tem conexão com a internet, junto conosco, podemos adorar a Deus na beleza de sua santidade, juntos com a sua palavra. Amém? O que é uma mensagem expositiva? É aquela que se atém com o texto da Bíblia Sagrada. E é de muita edificação, porque ela vai trazer o real sentido daquilo que a Bíblia quis dizer para mim e para você. Então eu te convido para estas sextas-feiras, não é? Mensagens expositivas, cada sexta-feira um tema, um assunto todo especial para o seu coração neste tempo. Quero te convidar agora para nós elevarmos a Deus a nossa oração de agradecimento ao Senhor, de súplica, de rogo, de consolação, de misericórdia, para que o Senhor, não é, esteja agindo em nosso favor nesse tempo que estamos passando. Curvemos a cabeça e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de viver neste tempo, de desenvolver a nossa vida, Senhor meu Deus, cristã, diante desta sociedade, diante deste momento que vivemos. Queremos, ó Pai querido, neste momento, apresentar a Ti o nosso culto de louvor e adoração ao Seu nome. O Senhor que é rico em generosidade e amor, derrama sobre nós a Tua bênção e a Tua graça. Perdoa os nossos pecados, nos santifica e nos purifica de todo mal. De maneira, Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta oferta que é o culto chegue diante de Ti como oferta pacífica de cheiro agradável diante do Teu trono. Maravilhoso Deus, quero te pedir em nome de Jesus uma bênção por cada habitante desta terra. Que o Senhor esteja visitando nesse tempo e esteja operando salvação, porque este é o teu propósito. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Maravilhoso Deus, também pedir uma bênção para o nosso país aqui, o Brasil, para o estado de São Paulo, as autoridades constituídas, em um olhar todo especial a nossa cidade de Araçatuba, que está sendo, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse tempo assolada com esta questão deste vírus. Tem misericórdia, Senhor, estende as suas mãos a cada habitante desta cidade, que o Senhor esteja, Senhor, promovendo segurança, que o Senhor esteja visitando cada família, guardando, livrando, protegendo as famílias que estão enlutadas, Pai querido, o Senhor esteja consolando e dando, Pai querido, motivo ou razão para continuar a viver. Pai Celestial, pedimos a Tua bênção e a presença do Teu Espírito Santo para que tudo que aqui for falado seja para a honra e para a glória do Teu nome. Queremos Te louvar e Te agradecer. Fica conosco, Jesus. Precisamos de Ti. Isso, ó Deus, Te agradecemos. Pedimos tudo isso na certeza de que o Senhor irá fazer muito mais do que Te pedimos, em nome de Jesus. Quantas vezes quisesse então mudar teu pensar, teu modo de agir, ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo enquanto muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe
perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Para maná, oh, quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, seu modo de agir, ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, aleluia, Deus te ama assim como tu és, mesmo enquanto muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende a sua mão. Oh, uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco mais. Retornando aqui com você depois deste louvor abençoado, não é? Receba este louvor no seu coração. E hoje nós queremos falar sobre o verdadeiro culto. O verdadeiro culto. E para isso eu quero te convidar a abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. Depois Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 24. Amém? São duas leituras que iremos fazer para falarmos sobre o verdadeiro culto a Deus. Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiravam-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo a este monte, disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui está o Evangelho de Mateus. Agora iremos para o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, depois um salto dos versículos 20 a 24. Capítulo 11, versículos 12 a 14 de Marcos diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas,
foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20 a 24. E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis, e assim será convosco. Amém. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos no tema da mensagem, que é o verdadeiro culto a Deus, nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, nós iremos ficar com o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Amém? Algumas coisas que temos que considerar aqui é que em Mateus, o evangelista nos informa que quando Jesus falou, imediatamente a figueira se secou. Marcos diz, não que ele falou a figueira, ela não se secou imediatamente, mas no outro dia, passando os discípulos, viram ela estava seca. Tá certo? Então existe uma diferença aí de cada evangelista, nada que prejudique o texto. O importante foi o que aconteceu e ela se secou. Uma outra coisa aqui é concernente à palavra de Pedro, quando Pedro diz, acerca de Jesus ter amaldiçoado a figueira, e isso não consta no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Então são algumas particularidades de cada evangelista e cada um passando esta mensagem aos nossos corações. Mas talvez você possa dizer assim: o que tem a ver isto com o verdadeiro culto a Deus? E é sobre isso que iremos falar. Esta mensagem é uma mensagem expositiva, e a mensagem expositiva procura vasculhar o texto para trazer respostas às nossas vidas. Por que esta mensagem? Você sabe que nesses dias, hoje sexta-feira, segundo diz as informações dos noticiários, é que se irá fazer a paz lá em Israel, Os palestinos e os israelitas vão cessar seus fogos. E justamente a cidade de Jerusalém foi assolada. E levando-se em conta isto, é por isso que estamos trazendo esta palavra, o verdadeiro culto a Deus. Amém? Uma outra coisa a considerar aqui, queridos irmãos, é o momento que Jesus está vivendo. Tá certo? E se você olhar pelos olhos do evangelista Mateus, você vai falar assim: mas será? Observe o versículo 17 do capítulo 21. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, aí já Mateus capítulo 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Parece que aqui, concluiu aquele dia em Jerusalém, foi para a casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria, em torno aí de 8 quilômetros de diferença, andando muito calmamente, de 30 a 40 minutos de caminhada, tá certo? Calmamente, bem calmo, a passada, vai chegar em torno disso, mas se for um passo apurado, vai se fazer em torno aí de 20, 25 minutos, estes 8 quilômetros. E então, queridos irmãos, Jesus chega lá, no outro dia, ele levanta e parece que não teve, a primeira alimentação, o que para nós é o café da manhã. Aí Jesus vai caminhando para Jerusalém, e nesse caminho ele sente fome. E nesta fome, você sabe que quando a gente sente fome, a gente fica meio que angustiado, Fica meio que, meu Deus do céu, estou com fome. Já começa, a ver coisas em nós que mexe com o nosso humor, com a nossa alegria, mexe com o nosso temperamento. E parece que então Jesus agora, olhou a figueira cheia de folha, E Marcos dá uma outra informação, não era tempo de frutos. Mateus não dá esta informação. Interessante que Jesus olha para a figueira e agora busca lá no meio das folhas um fruto e não acha, e aí ele diz, esta palavra não haja mais fruto em ti. O que Jesus quis dizer com isto? É isto daí que nós iremos falar. Tá certo? O que Jesus quis ensinar com a figueira
com folhas e sem fruto? Esse é o primeiro ponto desta mensagem. E quando nós estamos tratando de uma mensagem expositiva, nós vamos começar a vasculhar o texto. Então, para entender e interpretar esta passagem, temos que primeiro observar o seu contexto, que tem começo e fim. O começo, queridos irmãos, começa em Mateus capítulo 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: então Jesus avista Jerusalém. Aqui vai começar esta história. Aqui vai começar, não é, este ponto de ligação de começo. Versículo 10 do capítulo 21. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou e perguntavam: quem é este? Aqui começa. Saiba que para interpretar este espaço de tempo é muito importante você saber que estamos mexendo nos últimos dias de Jesus. É a última semana de Jesus na terra. Ele vai ser levado para fora da cidade para ser crucificado. E aí termina este contexto. Aí termina toda esta história. Mateus 27, 32. 27, 32 diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Ao saírem da onde? Da cidade. Não se esqueça que Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então saiba interpretar esse tempo. Esse tempo está todo entrelaçado. Esse tempo está todo amarrado. E se você fizer uma interpretação fora desse tempo, você pode criar, não é, histórias absurdas. Porque se você lê a história da figueira, vai falar assim: poxa, então quer dizer que Jesus estava mal-humorado? Porque não comeu? Teve fome? Marcos diz que não era tempo de fruto, então não é culpa da figueira? E aquilo que ele fez como Deus, porque foi Deus que fez a natureza, olhou para ela e falou assim: não haja mais fruto em ti. O que Jesus quis dizer? E é sobre isso que eu quero falar. O verdadeiro culto a Deus. Primeiro, o que representa a figueira? Marcos vai nos dar informação, Mateus vai nos dar informação. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Vamos somar a esse texto o texto do profeta Abacuque. Abra aí a sua Bíblia. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ainda que a figueira não floresça. O que representa a figueira? A figueira representa Israel. Olhar para a figueira. Nós temos que estar atento à figueira. Todos os acontecimentos de Israel são escatológicos para nós. Porque nós chamamos Israel como o relógio de Deus. Então esses dias lá, teve, não é, esta questão aí dos palestinos contra os israelitas. Centenas de mísseis cruzaram a cidade. Pessoas foram mortas. Tá certo? E aí o que acontece? Nós estamos olhando para a figueira. A figueira representa Israel. Quando Jesus passa pela figueira, a figueira tem folha, mas a figueira não tem frutos. Então, primeira coisa, eu já descobri o que representa a figura da figueira no texto. Representa o templo, representa Israel e representa a religião. Três coisas esta figueira representa: Israel, o templo e a religião. Agora saiba, Jesus entrou no capítulo 21, versículo 10 em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém e para onde ele foi? Versículo de número 12. 21, 12.
Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. O que Jesus quer dizer? Não haja fruto em ti? Aonde Jesus está? Em Jerusalém. Esse texto tem que ser amarrado com a entrada e a saída da cidade. Esse é o momento final, é a semana final de Jesus na terra. Grandes instruções, grandes mensagens. Jesus diz aos discípulos: olhai para a figueira. Ela está arrebentando nos seus frutos, na sua flor. Observe quando ela começar a florir. Israel já floriu. E pela caneta, não é, de um dos delegados brasileiros, Oswaldo Aranha, foi que assinou o Estado de Israel. E lá na cidade de Israel, temos lá nomes ruas com o nome de Oswaldo Aranha. Tem museu com o nome de Oswaldo Aranha. Por quê? Porque esta figura brasileira está dentro da história do novo florescer de Israel. Jesus então entra na cidade e entra no templo. E quando ele chega no templo, a figueira como está? Primeira coisa, culto de venda e de câmbio, negócio e dinheiro. Não havia adoração, não havia louvor, não havia mensagem no altar do templo. Estava um silêncio. Qual era o barulho? Era o barulho do tiritar das moedas, do troco, do câmbio, do negócio. Lá no pátio do templo, qual era o culto? O culto do negócio. Quantas denominações não estão fazendo de seus, arrazoados evangélicos, culto de negócio? Precisa disso, precisa daquilo, não precisa de nada. A salvação é um dom de Deus, recebe-se pela fé na graça de Jesus. O coração generoso, este sim, com o seu ganho, ele oferta para Deus, porque também é bíblico a oferta, mas muitos se utilizam da religião para ganhar o vil metal. E isso estava acontecendo no culto do templo. Então observe como era o culto no templo, o culto do negócio. No versículo 13 nós lemos que é a casa de Deus, perdeu o sentido, porque Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Não havia oração, só havia negócio. O povo estava disperso. O povo não queria saber de buscar a Deus. Ali era um lugar, não é simplesmente de folha, simplesmente de aparência. Jesus não quer amaldiçoar a figueira por amaldiçoar. Foi ele que fez a figueira, foi ele que fez a natureza. Quem amaldiçoou a terra e a natureza foi a atitude do homem. Mas saiba de uma coisa, naquela palavra ele está ensinando os discípulos uma grande lição: o verdadeiro culto a Deus. Não façam o culto do negócio. Não façam da minha casa, o templo, um outro lugar que não seja casa de oração. No capítulo 21, versículo 15, e vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe a religião, quando a religião ultrapassa a presença de Jesus no templo. Observe as crianças onde estavam. Não é? Parece que olhamos aqui a figura de Faraó. Lembra-se que quando Moisés chegou junto de Faraó e falou assim: eu quero ir no deserto prestar culto a Deus, o que fará o Faraó? Deixa as crianças aqui, vão vocês. Moisés falou assim: sem criança não tem culto. Porque todos temos que prestar o culto. Parece que as crianças dentro do templo estavam fazendo as suas brincadeiras, que era costume de Israel fazer. Estavam dispersas, estavam distantes, não cantavam a Deus. Mas quando Jesus chega, tudo começa a haver mudança. Os meninos começam a observar o trabalhar de Deus. Começam a observar como Jesus está fazendo. Olha,
o culto da figueira é um culto morto, é um culto da aparência, é um culto não é somente do externo, nunca do interno, não existe mudança, não existe transformação, é pura religiosidade. Não haja mais fruto em ti, o teu culto não serve, o teu culto não é vivo, não é santo, não é agradável a Deus. Observe que o culto da figueira é um culto sem vida. E quantos hoje só negociando com o evangelho, só querendo, não é, oprimir as pessoas e buscando para si o arremendo do dinheiro, não que tenha a sua importância e que nós não precisamos, mas nós precisamos saber que conquistar esse espaço é um coração agradável a Deus, que ama a Deus e que com suas rendas abençoa o trabalho de Deus. Faça isto, seja um ofertante feliz, porque Paulo diz na sua carta aos Coríntios, Deus ama aquele que dá com alegria. A casa de Deus perdeu o sentido. Jesus chega no pátio, havia vendedores e cambistas. As crianças estavam legadas a um canto, os cegos, os paralíticos a outro canto. Só passava o sumo sacerdote, os fariseus com suas roupas brancas, e cada um com seu traje típico, os herodianos, não é, os fariseus, os essênios, cada um passando lá da sua forma. E a oração não existia no templo. Quando Jesus censura, queridos irmãos, a questão do fruto da figueira, é que o culto feito em Jerusalém, no templo, era só religiosidade. Jesus não quer maltratar a figueira. Jesus quer dizer, olhe para a figueira. A figueira representa o templo, a figueira representa Israel, a figueira representa a religião. E esta religião está morta, ela se tornou um negócio. A minha casa deixou de ter, não é, o seu significado, porque a minha casa será chamada casa de oração e o povo aqui está disperso. Olha, deixando também uma outra coisa, porque nós deixamos a inocência de criança e passamos para os, cheio de crítica de adulto. Aqui quem critica são os adultos. Os religiosos criticam como Jesus chega e vira as mesas e faz, todo aquele alvoroço. As crianças adoram. Temos que ser crianças na presença de Deus, que revela o coração, que revela a mente, que se aproxima de alma, corpo e espírito numa profunda adoração. E olha o cântico é profético. O cântico arrasou as coisas lá do Antigo Testamento. E o que os meninos diz? Hosana, filho de Davi, quer dizer, chegou no templo, quem é dono do templo, quem manda no templo, quem mandou edificar o templo, ele está no templo, e quando Jesus está no templo, as coisas começam a mudar, sai a religiosidade, sai o negócio, sai todas essas coisas, e começa a ver o culto verdadeiro a Deus. Quando Jesus está no templo, 21:14, e vieram a ele no templo, cego e coxo, e ele os curou. Tem cura. Quando Jesus está no templo, tem cura, tem libertação, tem aproximação daqueles que são convalidos e deixados para trás. Porque o fariseu não queria saber dele, não é? Aqueles que estavam tomando conta do templo não queriam saber deles, eles queriam saber do negócio. Aqueles homens não davam negócio, mas Jesus aproxima todos à sua presença, aproxima os desvalidos, aqueles que não têm força, aqueles que não estão em situação de debilidade, traz as crianças e existe cura, existe libertação, existe mudança, existe cântico profético e o culto da figueira está sendo censurado. Observe como nós estamos cultuando hoje. Será que às vezes o nosso culto não é o culto da figueira? O culto da videira não tem vida. O culto da figueira é só apresentação e externo. Agora o verdadeiro culto tem a presença de Jesus, tem oração, tem louvor, tem cântico das crianças, cântico dos irmãos, a profecia de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus é pregada, existe manifestação de poder de Deus, de cura e de libertação. Então saiba interpretar muito bem a questão da figueira.
Jesus não está querendo amaldiçoar por amaldiçoar, se é que amaldiçoou, porque quem disse que ele amaldiçoou foi Pedro. Jesus não. Jesus passa pela figueira. E a figueira representa Israel, o templo e a religião. Ele diz assim: não haja mais fruto em ti. Jesus não é insensível. Porque se Marcos diz assim, não era tempo de fruto, aí que fica mais dura, porque Jesus falou esta palavra a ela. Jesus tomou aquela figueira, não é? E a sacrificou para mostrar a seus discípulos que aquele culto do templo não valia mais. Ora me canta la mácia. Oh, xeremia surianda la matéria. Esta noite, você como crente, eu como crente, despido de qualquer posição, mas como crente, como salvo, venhamos à presença do Senhor, entremos no templo com louvores e ação de graça, aleluia, e que haja no templo manifestação de poder, testemunho de Deus, glorificação ao seu nome, exaltação ao seu nome. Não venha prestar o culto da figueira só tem folha, só tem o externo, só tem a beleza, a aparência, mas Deus está olhando o coração, e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, o Senhor recebe a oração, desse que se chegando no seu nome, para glorificar a Ele, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. É este o significado da figueira, o verdadeiro culto a Deus. Que lindeza, que beleza, Jesus. Jesus não está mal-humorado. Jesus não mudou o seu humor porque teve fome. Jesus não quis, tomar aquela atitude de uma coisa que ele mesmo formou, porque foi Deus que formou a natureza. E a natureza não é Deus, como dizem os panteístas. Não, mas revelam a glória de Deus. E agora Jesus passa e sacrifica a figueira para dizer aos discípulos, aquele culto de ontem lá no templo não serve. Aquele culto de ontem no templo é culto de negócio, culto sem valor, culto sem adoração, culto sem oração. Mas quando Jesus chega, ele atrai para si os pobres necessitados, ricos, gente de todas as classes sociais. Ele traz para si e é manifestado o poder dele para libertar, para curar. As crianças saltam, deixam de rodar seus peões e jogar suas bolinhas de gude e vir a Jesus e fazer a ciranda em torno de Jesus e cantar Hosana ao filho de Davi. Oramachuri canta, aleluia, ele está entrando aí na sua casa. Jesus, o filho de Davi, aquele que tem poder para mudar a situação da tua vida, aquele que tem poder de curar, de restabelecer as coisas à sua normalidade. Ele é o Cristo que entra no templo e entra no templo da tua vida. Vós sois a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, o altar de Deus. Não disse Pedro, não disse Paulo, aleluia, que ele tomou este vaso de barro e manifestou dentro dele a sua glória, a glória dele. Receba esta glória, a presença de Jesus no templo que muda o culto. A grande pergunta é, que tipo de culto você tem prestado a Deus? O culto com a presença de Jesus? Ou o culto da figueira? Deus te abençoe. Na próxima sexta-feira, estaremos trazendo um outro assunto. E um outro assunto meio aborrecedor, naquela palavra de Paulo, não é? A letra mata. Eu te espero para essas sextas-feiras com estas mensagens expositivas, de maneira que o Senhor esteja falando ao seu coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, temos pregado a sua palavra. Quantas vezes nós mesmos, por nós mesmos, Senhor, meu Deus e meu Pai, não ofertamos a Ti um culto desleixado. De qualquer maneira, nós não nos preparamos para ir ao templo. Vamos ao templo, Senhor, pelo momento que vivemos. Alguns vêm ao templo, Senhor, meu Deus, só no momento que a barriga dói. Só no momento que a carteira perdeu dinheiro. Há outros que vêm no templo só quando conquistam as coisas para se arrazoar naquilo que conquistou.
mas o Senhor que sonda os corações, nos ensina qual é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto é quando eu entro na sua casa, não para negociar, senão para adorar. Quando eu entro na tua casa, não para negociar e cambiar meu dinheiro, mas, Senhor meu Deus, buscar a ti com o coração contrito e quebrantado. O Senhor está cansado de culto da figueira. O Senhor quer um culto diferente. E o culto diferente é quando o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a tua face. O Senhor ouve e manifesta-se no meio do povo, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, transformando vida para a glória do teu nome. Maravilhoso Deus, abençoa-nos aqui, abençoa o nosso pastor Aparecido, sua esposa, irmã Francisca, fortalece seus servos, o ministério da igreja aqui em Araçatuba, a cada um, Senhor meu Deus, daqueles que como eu, servem nesta milícia, dai-nos a graça necessária, e a ele, a este, quanto tudo se chegar, a cada um deles, Senhor, seja abençoado por ti, de maneira especial. Pedimos, pois, estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.